Maravilha, que grande amor, impressionante amor, infinito amor, incomensurável amor de Deus por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estaremos meditando na palavra de Deus, seguindo aí o nosso texto básico, estamos meditando em Gálatas. Já são vários estudos, vários sermões nesta carta de Paulo aos Gálatas. E hoje eu achei que iria conseguir falar do capítulo 5, 13 até o 26, falando também não só da liberdade cristã, mas também das obras da carne e do fruto do Espírito. Como o estudo ficaria muito grande, então eu reduzi, e hoje eu vou falar apenas da liberdade cristã, o chamamento da graça para a liberdade. Abra sua Bíblia nesse texto. Você que está aqui no templo e você que está em casa, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, e nós estaremos meditando a partir do versículo 13 até o versículo 15. Abra sua Bíblia nesse texto sagrado, o chamamento da graça para a liberdade. Diz assim a palavra de Deus: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Que Deus nos abençoe. Os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão em casa, vamos repetir o versículo 13, todos juntos? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Oremos ao Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em cada coração, que possamos entender o que é liberdade, ó Deus, cristã, e o que não é liberdade. Ó Deus, alimenta o nosso coração com a Tua palavra, ilumina os nossos olhos para que contemplemos as belezas, ó Deus, deste texto. É o que nós te pedimos de todo o nosso coração, no nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a liberdade alimenta o sonho de todo o ser humano. A liberdade dá nome a filmes, tem um filme chamado Um Sonho de Liberdade. Daí, meus irmãos, os diversos direitos de liberdade, os quais foram positivados na Constituição Federal da República em 1988. Por exemplo, a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. E nós ficamos atônitos com aquela mulher na praça, com o direito de ir e vir, sendo cerceado pela polícia municipal, quando ela foi recolhida no camburão e levada à delegacia e responder por desacato à autoridade. Quando esse direito é ameaçado por ilegalidade, abuso de poder, nós temos um remédio constitucional, o habeas corpus. E então nós podemos acionar na justiça este direito constitucional para que possamos ter o direito de ir e vir. Mas nós também temos liberdade de crença e de religião. Por isso as portas deste templo estão abertas para o culto, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Temos também a liberdade de profissão. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Temos a liberdade também de reunião e de associação. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Ninguém pode se reunir com armas, porque só o Estado que tem esse direito de proteger o cidadão, mas ninguém pode se reunir com esse fim paramilitar.
Nós temos também a liberdade de expressão, é por isso que nós temos as redes sociais, onde as pessoas dão as suas opiniões. É livre a manifestação de pensamentos, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. No entanto, meus irmãos, além dessas liberdades, o ser humano carece de ser livre de si mesmo, da dominação da sua natureza pecaminosa. No estudo passado, nós frisamos que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou da tirania do pecado. Em Cristo nós somos livres do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo nos libertou das amarras do pecado, da culpa do pecado e de uma consciência acusadora. Somos livres da maldição da lei, porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar e morreu por aqueles que estavam debaixo da maldição da lei, cumprindo a exigência da lei em nosso lugar. Somos livres também da escravidão do diabo, da carne e do mundo. Somos livres das obrigações da lei, isenção de cerimônias da lei. Nós não estamos mais aqui reunidos para celebrar a festa da Páscoa e matar um cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso era sombra, a realidade chegou, Cristo chegou, e Cristo cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. Somos então libertos do jugo da lei cerimonial e da maldição da lei moral. A lei não tem poder para salvar, mas para condenar. A lei é o guia que pega a mão do pecador e conduz a Cristo, porque a lei é o aio que nos conduz a Cristo. Não estamos debaixo do jugo da lei, mas do jugo de Cristo. E o jugo de Cristo é suave, é leve o seu fardo. E o texto diz aqui para nós, no versículo lido, no versículo 3 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Deus nos chamou para a liberdade. Até aqui Paulo combateu o legalismo, ou seja, de tentar merecer a salvação por mérito próprio, por esforço próprio, por meio das obras da lei. Paulo então foi acusado de anarquista pelos judaizantes, uma vez que eles diziam o seguinte a respeito de Paulo: ele rejeitou a lei como requisito indispensável para a salvação. Então agora a comunidade que ele está criando é uma comunidade cristã anarquista, e esses gálatas vão à desordem. Portanto, meus irmãos, daqui em diante ele combate a libertinagem e nos mostra o que é de fato a liberdade cristã. Paulo então mostra o que não é liberdade e o que é liberdade cristã. Primeira coisa, o cuidado com o abuso da liberdade cristã. Paulo então diz, olha, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. É a natureza caída que se inclina para o pecado. É a natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Porque por um só homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o vírus do pecado atingiu todo o ser humano. Como disse Davi, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, meus irmãos, converter a liberdade em libertinagem é um mau uso da liberdade cristã. Por exemplo, defender práticas nocivas em nome da liberdade, como frequentar lugares de diversão humana, boates, bordéis, bailes, funks, carnavais, orgias. Alguns chegam a dizer que o carnaval é até a festa da liberdade, mas isso não é liberdade, é libertinagem. Fumar. A pessoa que diz, em nome da liberdade cristã eu fumo, ele é um escravo do vício do tabaco. Beber em excesso, profanar o dia de descanso, ter ou ler literatura pornográfica,
Tudo isso é um abuso da liberdade cristã, é satisfazer a carne, é andar na carnalidade. Isto não é liberdade, é libertinagem, devassidão. A libertinagem, meus irmãos, é quando as pessoas rasgam todos os códigos da decência e da ordem para satisfazer as suas paixões carnais. Vivemos num mundo onde tudo é relativo. Não há mais absolutos. É proibido proibir. Por exemplo, antes do carnaval, o coronavírus era apenas uma gripezinha. Agora, depois do carnaval, fica em casa, ele mata. O cristão, meus irmãos, é livre, não para pecar, mas do pecado. O cristão é livre da culpa do pecado porque recebeu o perdão de Deus. O Senhor Jesus diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Fomos declarados justos pelos méritos de Cristo, que Ele alcançou na cruz por nós. O cristão é livre do castigo do pecado, uma vez que Cristo morreu por ele na cruz. Cristo, Cordeiro perfeito, derramou o seu sangue por nós na cruz e nos livrou do castigo do pecado. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O cristão é livre, meus irmãos, do poder do pecado, porque o Espírito Santo habita em nós. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele prometeu que derramaria o Espírito Santo. E quem crê em Cristo recebe o batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo mora na vida do cristão. Nós temos força para vencer o pecado, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós não andamos na carne, mas andamos no Espírito. O cristão, meus irmãos, é livre da condenação da lei, uma vez que Cristo nos resgatou da maldição da lei, morrendo em nosso lugar. Cuidado, para não transformar esta liberdade em libertinagem. Veja uma advertência da carta de Judas, versículo 4. Abra sua Bíblia aí para você ver o que diz Judas, versículo 4. O texto diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que transformam a graça de Deus, meus irmãos, em libertinagem, receberão o juízo de Deus, porque a liberdade cristã não é libertinagem. A liberdade cristã não é para ser transformada em libertinagem, não é para satisfazer as paixões humanas, porque aqueles que estão na libertinagem são escravos de suas paixões, são escravos de suas devassidões. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos, meus queridos irmãos, que a liberdade cristã não é caracterizada pelo egoísmo, mas pelo amor. Vamos repetir esse versículo comigo? Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vejam bem, meus queridos irmãos, o amor é o princípio normativo da família de Deus. Quando nós lemos aqui, em 1 de João, capítulo 4, versos 7 e 8, o texto fala assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor é o princípio normativo da família de Deus. O amor é a proteção da liberdade cristã. Uma vez que o amor impede o homem a violar a liberdade alheia, para não explorar o seu próximo, para não pisar no direito do seu próximo. A liberdade cristã, meus irmãos,
é serviço e não egoísmo. A liberdade cristã coloca o serviço contra o egocentrismo, pois o vício só pode ser vencido pela virtude, a qual é um dom do Espírito e da responsabilidade do homem. Há um poema de Gabriela Mistral, uma poetisa chilena, que escreve o seguinte sobre a imensa alegria de servir. Toda natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve o sulco. Onde houver uma árvore para plantar, planta tu. Onde houver um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde houver uma tarefa que todos recusem, aceita tu. Sê quem tira a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades dos problemas. Deus te chamou para servir, e nós devemos servi-lo com alegria. Deus nos chamou para que você possa ser egoísta, egocêntrico, que possa pensar só no seu próprio umbigo, mas que você possa pensar no outro, colocar o outro na frente do eu. Assim deve ser a vida do crente, meus irmãos, na sua missão de servir. A Bíblia diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus é o maior exemplo de servo. Deus nos salvou, meus irmãos, com o propósito de servir. Deus te chamou para que você seja uma bênção. Deus te chamou à liberdade para que você possa servir na igreja, na família, na sociedade, para a glória do seu nome. Devemos entender que servir é a melhor forma de demonstrar amor. É através do serviço. E quem ama, meus irmãos, coloca o outro na frente do eu, ergue o caído, ouve o clamor dos necessitados, consola quem está aflito, não passa de largo como fizeram o sacerdote e o levita. Pelo contrário, ajuda a socorrer os feridos, como fez o bom samaritano, que viu aquele homem moribundo no caminho, desceu do seu animal, colocou óleo e vinho em suas feridas, com todas as forças do seu corpo, pegou aquele homem moribundo, entre a vida e a morte, colocou no seu animal, levou para a hospedaria, cuidou dele, e deixou 2 denários, e disse para o dono da hospedaria: se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei. Quem ama, meus irmãos, não explora o próximo, mas serve o próximo. Não se aproveita do próximo, mas ajuda o próximo. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. No entanto, o egoísta adora a si mesmo, usa as pessoas e ama as coisas. Liberdade, meus irmãos, mas amor é igual serviço aos outros. Mas liberdade menos amor é devassidão, é escravidão. Nós devemos servir. Somos livres para amar e não odiar, porque o ódio mata, o ódio escraviza. A gente tem assistido nesses dias de quarentena, muitas pessoas às vezes matando a namorada, matando a esposa, agredindo os filhos. Pessoas que estão num nível de estresse muito grande, com o coração encharcado de ressentimento, de ódio. Somos livres para amar, somos livres para servir. Quem ama serve e não explora o seu semelhante, mas ajuda, levanta o caído, consola o aflito. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos, meus queridos irmãos, que a liberdade cristã não é liberdade para descartar a lei, para desprezar a lei, para desconsiderar a lei, porque o texto mostra para nós, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui eu quero explicar algumas coisas para que os irmãos possam entender. Não estamos debaixo da lei civil de Israel, uma vez que ela não tem caráter normativo sobre o povo de Deus. Hoje, não estamos debaixo da lei cerimonial de Israel, uma vez que ela se cumpriu em Cristo. A sombra passou, a realidade chegou, Cristo. Não estamos debaixo da condenação da lei moral,
uma vez que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, uma vez que Cristo nos resgatou da maldição da lei pelo seu próprio sangue, e uma vez que Cristo nos cobriu por sua graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. No entanto, meus irmãos, nós estamos debaixo da lei moral de Deus, uma vez que ela representa os nossos deveres para com Deus e para com o próximo. Nós estamos debaixo dessa lei moral. Estamos debaixo da lei moral de Deus, no sentido de que ela, resumida nos 10 mandamentos, representa a rota traçada por Deus no processo da santificação, efetivado pelo poder do Espírito Santo. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, nós temos 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos estão falando da nossa relação com Deus. Os outros 6 mandamentos da nossa relação com o próximo, com nossos semelhantes. E a primeira tábua da lei diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa é a primeira tábua da lei. Isso significa que o nosso amor a Deus tem que estar acima de tudo. Mas a segunda tábua da lei é honrar pai e mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Enfim, meus irmãos, concluindo esta explicação, as leis civis e cerimoniais de Israel não têm caráter normativo sobre o povo de Deus hoje, mas a lei moral de Deus permanece vigente na nossa e em todas as épocas. A lei moral de Deus valeu para Adão e Eva, como vale para nós hoje. E aqui nós podemos entender que o amor ao próximo inclui o amor a Deus. Pelo amor ao próximo, eu também demonstro que amo a Deus acima de todas as coisas. E é por isso que Paulo diz: toda a lei se resume em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outra passagem, nós podemos ver que Paulo diz que o amor é o cumprimento da lei. Ele chega a dizer o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em outras palavras, meus irmãos, onde existe o verdadeiro amor ao próximo, o amor de Deus se torna visível. Aquele que ama o próximo de fato, de verdade, demonstra que ama a Deus, porque quem não ama o próximo, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E a pergunta é o seguinte: quem é o meu próximo? Primeiro, meus irmãos, é qualquer pessoa com quem entramos em contato. Com as pessoas que você encontra na rua, com as pessoas que do seu convívio na vizinhança. Esse é o nosso próximo. E segundo, é aquele que representa todos os homens, pois toda a humanidade nos deve interessar. Terceiro, é até mesmo o nosso inimigo. O Senhor Jesus diz: amai os vossos inimigos. Amar quem nos ama é muito fácil. Amar papai e mamãe que trata a gente bem é muito fácil. Mas amar o vizinho que não te ama é mais difícil. E a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O ensino de Paulo aqui, meus irmãos, não é que o pecador deva amar a Deus e ao próximo a fim de ser salvo. Isso seria errado. Ninguém consegue
cumprir toda a lei de Deus por si mesmo. No entanto, o salvo pela graça, o salvo em Cristo Jesus, em gratidão e pela eficácia dessa salvação, ama a Deus e ao próximo. E isto é correto afirmar. Aquele que teve o encontro com Cristo vai amar o próximo, vai honrar pai e mãe, não vai matar, não vai viver no adultério, não vai mentir, não vai tentar passar a perna no seu próximo, não vai tentar furar o olho do seu vizinho, porque aquele que teve um encontro com o amor incomensurável de Deus, aquele que teve um encontro com a graça de Jesus, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, e o amor de Cristo nos constrange a amar o nosso semelhante. Meus queridos irmãos, amor e obras não devem ser considerados como pré-condições para ser salvo, mas frutos da obra do Espírito Santo no coração da gente. Se a gente consegue amar, perdoar, viver uma vida santificada, isso significa que o Espírito Santo está atuando no coração da gente, para que possamos obedecer a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas em quarto lugar, meus queridos irmãos, a liberdade cristã gera união e não confusão. Olha aqui esse versículo. Esse versículo nos desafia a pensar em algumas coisas. Se vós, porém, vos mordeis, já levou uma mordida de um coleguinha na escola? Se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Veja bem, meus irmãos, aqui Paulo está mostrando que as discórdias, as contendas no seio da igreja, demonstram falta de espiritualidade da igreja. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Diz o apóstolo Paulo aos crentes da igreja em Corinto. A fortaleza da alma, meus irmãos, a saúde, o caráter e os recursos, tudo é consumido nas contendas. As contendas, elas tiram a nossa força do testemunho, fortaleza da alma, saúde espiritual, caráter e recursos, tudo é consumido nas contendas. O texto mostra: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, consumidos. Quando reina na igreja o amor, meus irmãos, não há lugar para confusão. Quando o amor reina no coração da gente, não há lugar para contenda. Morder e se devorar mutuamente é a ação de animais irracionais. Você já viu briga de cachorro na rua? Tem até mesmo rinha, onde coloca cachorro para brigar uns com os outros, como o pitbull. É proibido, é um crime, mas alguns ainda fazem. É uma conduta, meus irmãos, aqui de morder e devorar, é uma conduta mais apropriada a animais selvagens do que irmãos em Cristo. E aqui nós podemos entender que o ódio mútuo destrói a comunhão da igreja, mas o amor edifica. O amor constrói. Não é isso que diz o Salmo 133? Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que possamos viver nessa comunhão, porque juntos nós somos mais, unidos nós podemos realizar muito mais para Deus. Na unidade, a igreja tem mais força no seu testemunho cristão. Que possamos viver em comunhão e amor. Nada de devorar uns aos outros, nada de morder uns aos outros, porque se isso acontecer, nós seremos destruídos, nós seremos consumidos. Mas eu quero aplicar essas verdades na nossa vida hoje, meus queridos irmãos. Primeira coisa que eu gostaria que os irmãos pudessem entender é que nós devemos ter cuidado com os extremos.
Os extremos são perigosos. Legalismo e libertinagem são extremos. O caminho do meio é a liberdade cristã. Segundo William Hendricks, a vida cristã é semelhante a uma travessia sobre uma pinguela que cruza um lugar onde se encontram dois rios poluídos. Um é o rio do legalismo e o outro é o rio da libertinagem. Se você cair no rio do legalismo judaico, você vai achar que é salvo pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços, por meio de suas próprias obras, e você então vai subir nessa escada até chegar a Deus pelo seu próprio esforço. Esse é o rio do legalismo poluído, que nega a graça de Cristo, que rejeita a obra de Cristo na cruz, e o homem então passa a confiar na sua própria obra, nos seus próprios feitos, em si mesmo para ser salvo. Se você cair no rio da libertinagem, nos vícios grosseiros do paganismo, deste mundo, que tem a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, você vai usar da liberdade cristã para pecar e não para correr do pecado. Lembre-se, a liberdade do cristão não é uma liberdade para pecar, mas uma liberdade do pecado. Que possamos então passar por esta ponte, por esta pinguela da graça, andando na liberdade cristã, sem cair no rio do legalismo e nem no rio da libertinagem. Porque o evangelho, meus irmãos, não é legalismo e nem relativismo, mas o evangelho é relacionamento com Deus pela graça de Cristo Jesus. O evangelho é vida, o evangelho é poder de Deus, o evangelho é força do Espírito Santo dentro de nós, para que possamos fazer a vontade de Deus, vivendo para a sua glória. Mas a segunda lição que nós aprendemos dessa passagem, meus irmãos, é que a liberdade cristã coloca o outro na frente do eu. Somos livres para adorar a Deus e amá-lo acima de tudo. Somos livres para servir o próximo pelo amor. Quem ama, serve. Seja uma bênção na vida das pessoas, seja uma bênção na família, seja uma bênção na igreja, seja uma bênção na sociedade. Sirva com amor, sirva com alegria. Seja um crente vibrante, perseverante, fervoroso, que possa servir a comunidade cristã, que possa servir na igreja, que possa servir no reino de Deus com muito amor. Porque Deus nos chamou, meus irmãos, para a liberdade cristã, e a liberdade cristã coloca o outro na frente do eu. Nós não podemos ser egoístas, nós não podemos amar a nós mesmos acima de tudo, nós devemos amar a Deus acima de tudo, e devemos servir o nosso próximo com muito amor, muita alegria e muita fé. Por fim, meus irmãos, eu quero que os irmãos possam entender que o amor constrói a paz na vida da igreja. Precisamos orar pelo avivamento do amor na vida da igreja. Morder e devorar são atos repulsivos, animalescos, destrutivos. O amor, meus irmãos, é o caminho sobremodo excelente, diz o apóstolo Paulo. E possamos orar por esse avivamento do amor na vida da igreja. Porque a Bíblia diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não se ufana, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses,
não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O amor constrói a paz na vida da igreja. Que possamos orar, ó Deus, visita a sua igreja. Que em meio a esta pandemia, o amor não possa se esfriar. Que em meio às adversidades da vida, o amor cristão, o amor entre os irmãos, possa crescer mais e mais. Que possamos construir a paz da igreja, a paz da família, a paz na sociedade, pelo amor que edifica, pelo amor que constrói, pelo amor que transforma, pelo amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, pelo amor que jamais acaba. Que Deus nos abençoe. Nós iremos cantar mais uma vez essa canção: amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, e aquele que quiser ser o primeiro, sirva todos, disse Jesus. Cantemos este belo hino em adoração ao Senhor, e cantemos com aquele afã, com aquele desejo, com aquele anelo do avivamento da igreja, do avivamento do amor, do crescimento da igreja, e que mesmo os irmãos que estão acompanhando o culto em casa, não podendo estar aqui por causa da quarentena, mas que o amor cristão jamais possa esfriar no seu coração, possamos amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos, possamos viver nesta comunhão cristã, desejando esse avivamento da igreja, o avivamento pelo amor de Deus em nosso coração.